Professor da Universidade Positivo, também é um dos médicos reconhecidos no Brasil, um grande especialista no assunto. Médico titular do Hospital Erasto Getter. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios. Obrigado, bom dia, pastor. Doutor, sou filho de gaúcho e aprendi muito cedo que a água não se ferve porque ela queima o pó e muda um pouco o sabor. Então você não pode ferver uma água para colocar no chimarrão. Aprendi também que se você faz a mesma coisa, ferve a água e coloca no café, você acaba queimando o pó do café e isso muda um pouco o gosto. Só que tem gente que não sabe disso e ferve demais a água para ingerir tanto o chimarrão quanto o café, o chá ou alguma outra coisa. O problema parece que está aí, né? Em você usar uma água muito quente. É isso que provoca o problema? Um dos problemas é exatamente esse. As temperaturas extremamente elevadas constantemente vão agredindo toda a mucosa, não só da boca como do esôfago. E essa queimadura constante precisa de uma reepitelização dessa área toda e nessa reepitelização ocorrem erros genéticos que provocam alguns tipos de tumores na boca e no esôfago. Em relação ao chimarrão, nós temos problemas também na erva do chimarrão? A questão da temperatura que a gente precisa alertar é que já foram feitos alguns estudos e perceberam-se que no Brasil a temperatura do chimarrão consumido não é tão elevada. Agora, eu pessoalmente acho que o problema são compostos que estão compondo esta erva. Por exemplo? Dentre eles, eu imagino, a gente não tem nada provado que possa ter essa relação, mas eu acredito que a gente possa estar encontrando algumas substâncias que são provenientes de agrotóxicos e herbicidas. Porque não só como a folha do tabaco, o chimarrão é uma erva. Se os insetos consumirem essas folhas, você não vai ter colheita. Então, se essas folhas forem cultivadas à base de herbicidas e de agrotóxicos pulverizadas, isso você está inalando esses alimentos, você está ingerindo esses alimentos indiretamente. Nesse caso, eu poderia falar que o chimarrão orgânico, ele elimina esse problema? Sem dúvida, ele evitaria essa questão de você estar ingerindo agrotóxico por tabela com um chá ou um chimarrão. Eu que tomo chimarrão e uso essa erva, eu sei que está aproximadamente R$12 o quilo. Quer dizer, eu estou no bom caminho então, né? O senhor desaconselha a pessoa que ferve demais a água, não apenas para tomar chimarrão. Pessoa que ferve a água para fazer alguma coisa e logo em seguida bebe isso, um alerta para quem está nos assistindo, isso provoca câncer. A temperatura muito elevada e produtos tóxicos, cancerígenos que tenham contidos dentro da erva. O problema é que, às vezes, isso faz parte de um conjunto de hábitos que se juntam ao fumar, que se juntam ao uso de bebidas alcoólicas descontroladamente, principalmente bebidas alcoólicas com alta concentração de álcool, como, por exemplo, a cachaça, que chega a ter quase 50% de álcool. Isso tudo é muito agressivo para a mucosa da boca e do esôfago. Doutor, eu estou recebendo algumas mensagens aqui através do nosso WhatsApp e me chama a atenção a da dona Maria, ela é do bairro Boqueirão. E ela diz o seguinte: doutor, eu assisti aqui no Tribuna da Massa, muito obrigado, dona Maria. Ela disse que assistiu esses dias uma matéria que falava sobre câncer provocado por alimentos processados. E aí vamos agora, esclarecida essa história do chimarrão, vamos falar desses alimentos que a gente consome. É verdade que bacon provoca câncer também? Passaí, a gente está vivendo assim esses últimos 15 dias uma celeuma muito grande em cima desse assunto. Nós da área médica já sabemos da relação do consumo de carne com câncer há mais de 20 anos. Então nós sabemos que consumos excessivos de carnes, principalmente carne muito gorda, tem uma relação com o aumento de alguns tipos de câncer, dentre eles o câncer de intestino, o câncer de mama na mulher e o câncer de próstata nos homens. Quem gosta de comer carne demais está mais suscetível então a contrair câncer. Principalmente carne vermelha e muito gorda. Não é só o bacon então, é qualquer tipo de carne, doutor? Isso. O que acontece é que alguns estudos começaram a perceber que essas carnes processadas aumentam ainda mais a chance de ter um câncer. Mas isso em situações em que há um consumo muito intenso, constante desses produtos. Um consumo ocasional
de uma vina, de um cachorro-quente, né, de um salame, de um bacon, ele não vai provocar um câncer. Então a gente não precisa ficar a população alertada de eliminar esses alimentos da sua alimentação, até porque muita gente tem esses alimentos como os únicos produtos para comer. Então a gente diz que há necessidade de ter uma moderação no consumo desses alimentos. Lembrando que um consumo excessivo de carne processada tem provocado no mundo todo 34 mil mortes por câncer. Porém, o tabagismo provoca 1.200.000 mortes no mundo. O consumo de bebida alcoólica descontrolada provoca 600.000 mortes no mundo. Então, há sim uma relação do consumo de carnes processadas com alguns tipos de câncer. Mas isso é muito inferior ao mal que o tabagismo, alcoolismo e, às vezes, usos hormonais podem fazer para a saúde. Doutor, o senhor me mostrou uma lista hoje, antes da entrevista, e que eu quero compartilhar com o telespectador. Me chamou muita atenção. Entre as pessoas que têm câncer, o principal motivo causador do câncer está o tabagismo. Agora, na segunda posição, isso é muito sério. A lista que o doutor me mostrou aqui é que o segundo maior causador de câncer no mundo, e não é diferente no Brasil, é o fumante passivo. É a pessoa que convive com alguém que é fumante. A Organização Mundial de Saúde, número, né? Ela lista os 10 produtos mais carcinogênicos. O senhor tem a lista aí? O campeão deles é o cigarro, é o fumo, né? E se a gente analisar fumo individualmente, o fumo com filtro, ele tem uma certa proteção comparado àquele cigarro de palha que não tem o filtro de proteção. Em segundo lugar, é o fumante passivo. Terceiro, a poluição ambiental, ela é extremamente carcinogênica também. Raios ultravioletas, principalmente focadas a câncer de pele, esses raios ultravioletas do tipo B, que o sol emite das 10 horas da manhã até as 15 horas. Fumaça de motores de combustão a diesel, contato com produtos ligados a formaldeídos, isso entra em contato algumas pessoas que trabalham em indústrias e pintores que trabalham com tinta. Uso de hormônios e, às vezes, anticontraceptivos, precisa tomar muito cuidado com essa questão. O uso do álcool. E aí, em nono lugar, nós vamos encontrar as carnes processadas. Pois é, é impressionante isso. As carnes processadas, elas estão lá embaixo, né? Como disse o doutor, nós criamos uma polêmica aqui em relação a não consumir bacon, para que a gente não contraia o câncer, mas, como o doutor mostra numa lista, se comer de vez em quando não tem problema. O que não pode, de vez em quando, é fumar, né? Agora, o senhor me mostrou de algumas coisas aí nessa lista, doutor, que fogem um pouco do nosso controle também, né? Nem tudo eu consigo controlar. Poluição, por exemplo, para quem mora em São Paulo, aqui em Curitiba nós estamos tendo muitos carros, infelizmente, poluição existe, mas quem mora num lugar como São Paulo, Rio de Janeiro, até Minas Gerais, muito difícil fugir disso. Tem alguma coisa que eu possa fazer para, de repente, despoluir o meu organismo, desintoxicar o meu organismo? Você tem provocado uma discussão que eu acho que a gente tem que chamar toda a comunidade nossa para um debate sobre isso. Para cada 100 mil pessoas que vivem na zona rural, ou digamos assim, para o interior, 80 dessas 100 mil pessoas vão ter câncer todos os anos. Para cada 100 mil pessoas que vivem numa zona urbana, 400 vão ter câncer todos os anos. Então, nós temos uma relação aí muito maior, de 4 ou 5 vezes mais de incidência de câncer na população urbana comparada à população rural, que tem o ambiente, o ar puro. Então, tudo que envolve a poluição urbana é cancerígena. E a nossa população, nesses últimos 70 anos, fez o quê? Saiu do mato, saiu da zona rural e migrou para a cidade, no que nós chamamos de êxodo urbano. E isso fez os índices de incidência e mortalidade por câncer aumentar alarmantemente. Então, doutor, pegando um gancho aqui no que o senhor falou, para nós encerrarmos a nossa entrevista, para nós nos afastarmos um pouco mais, então, dessa doença que assusta tanto a população, hábitos de vida cada vez mais saudáveis. Se possível, a pessoa viver bem,
né? Porque o câncer também está relacionado com a imunidade da pessoa. Você pode, às vezes, ter uma série de hábitos nocivos com uma imunidade muito forte. A pessoa precisa ter uma vida saudável, ser feliz, dormir 7 a 8 horas por dia, uma boa alimentação, ricas em produtos naturais, sem uso de agrotóxicos, né? Carnes processadas com moderação, não fumar, beber bebida alcoólica com moderação e cuidar também dessa questão do HPV, que esse é um problema de saúde pública, principalmente em câncer de colo uterino, e hoje a gente já começa a ver também câncer de boca ligado ao HPV. Doutor, muito obrigado por sua presença. Espero sucesso aí na sua profissão, porque o senhor tem ajudado a salvar muitas vidas. Obrigado, Passar. Agradeço a todos e um bom dia a todos. Amém.